Olá, meu nome é Gabriel e eu faço parte do grupo C da disciplina de Termodinâmica, composta por Arthur Rocha, eu, Gabriel Marlon, o Pedro Lucas e a Regina Aparecida. E hoje estaremos falando sobre o ciclo de refrigeração. Aqui é como o nosso trabalho está dividido, então começaremos por uma introdução, teremos uma aplicação, 2 exemplos e, por fim, a conclusão do trabalho. Então, o que seria esse ciclo de refrigeração? Ele é um processo que utiliza a física da transferência de calor e as propriedades de um líquido refrigerante para transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente. No momento estaremos falando sobre o ciclo de refrigeração por compressão de calor, que é esse mostrado na figura. Então ele vai ter 4 etapas, onde iniciaremos então por que teremos um vapor saturado com baixa pressão. Iremos passar pelo compressor, onde acontecerá uma compressão adiabática irreversível, ou seja, uma compressão isoentrópica, onde na saída dele eu terei então um vapor superaquecido a alta pressão. Então aqui eu terei temperatura alta, pressão alta. Eu vou passar então por um condensador, que haverá troca de calor com o ambiente a pressão constante. Então terei uma troca de calor a pressão constante e diminuindo a minha temperatura. Então eu chegarei aqui em 3 com um líquido saturado a pressão alta e baixa temperatura. Dessa forma, eu irei passar por uma válvula de expansão ou um tubo capilar, de forma que eu abaixe a minha pressão aqui. Então, aqui acontecerá uma expansão isoentálpica para então diminuir a minha pressão. Então, em 4, eu chegarei em um líquido mais vapor, uma mistura de líquido mais vapor, com baixa pressão e baixa temperatura. E por fim, para finalizar então nosso ciclo, eu irei passar por um evaporador, que será então uma troca de calor novamente com o ambiente, onde de forma isobárica, com pressão constante, então onde eu tinha um líquido mais vapor, a baixa pressão e baixa temperatura, eu vou chegar então em um vapor saturado aqui com baixa pressão e alta temperatura. Isso pode ser então visualizado pelo diagrama TS que está representado. Então eu vou passar aqui de 1, onde eu tenho um vapor saturado, eu irei para 2, que é um vapor superaquecido, e irei então ter esse caminho onde eu vou voltar para vapor saturado, passar pela fase de líquido mais vapor e chegará em 3 então com um líquido saturado e posteriormente indo para 4, onde eu terei então uma mistura de líquido mais vapor, e para finalizar o nosso ciclo eu volto para 1, que eu tenho um vapor saturado. Essa relação entre 1', 2', 3 e 4' é para comparar com o ciclo de Carnot. Então, aqui dá para ver a diferença do nosso ciclo de refrigeração com o ciclo de Carnot, que é onde tem principalmente essa diferença aqui, que no ciclo de refrigeração eu vou entrar na zona de vapor superaquecido. Esse ciclo ele pode ser utilizado de 2 formas. A primeira é como refrigerador, que é o mais comum, no caso que é o que é utilizado aqui,
Dessa forma, eu terei então uma retirada de calor da fonte fria e transferida para a fonte quente. E o nosso coeficiente de desempenho é descrito por essa fórmula, onde o coeficiente de desempenho é igual ao QL sobre ômega C, que no caso QL é o calor da fonte fria, transferência de calor da fonte fria, sobre o nosso trabalho por massa aqui. E também podemos ter a forma como bomba de calor, que seria então o inverso. Eu retiraria calor de uma fonte quente e iria transferir para uma fonte fria. O coeficiente de desempenho também dele é descrito por essa fórmula, onde teremos então, em vez do calor da fonte fria, eu usarei o calor da fonte quente aqui. Em relação aos fluidos refrigerantes, muitos fluidos já foram utilizados na história, alguns, por serem tóxicos acabaram sendo deixados de lado e, ultimamente, os mais comuns são esses: a amônia, o R134A, o R140A e o R1234YF. No caso, cada um tem suas características específicas e são utilizadas para processos específicos, onde demandam, às vezes, muita troca de calor e cada um tem sua característica específica que vai determinar como o meu processo vai ser realizado. E então eu terei uma comparação com o meu ciclo real. Naquele caso, eu tenho um ciclo ideal e a diferença para um ciclo real é que eu terei então diferenças aqui na questão de ele vai se afastar um pouco do ideal porque vai haver trocas de pressão aqui, vai ter uma queda de pressão em alguns pontos do meu processo por conta do escoamento do fluido mesmo. Então também haverá trocas de calor em alguns pontos. Então teremos mais pontos aqui porque vai ter uma diferença maior em relação ao nosso ciclo ideal, que pode ser também visto pelo diagrama TS. E eu passarei a minha fala para o Arthur, que dará continuidade ao trabalho. Olá, meu nome é Arthur Rocha Miranda e eu vou falar um pouco mais sobre as aplicações para o ciclo de refrigeração. Para essas aplicações, vou citar aplicações de refrigeração industrial, que são aplicações diretamente da indústria, que são refrigerações que vão variar entre alguns valores de temperaturas de menos 60 e menos 70 graus até 15 graus no seu limite superior. Essas refrigerações industriais elas podem ser descritas em indústrias químicas e de processos, indústrias de construção, manufatureira, condicionamento de indústrias no sentido geral também. Ela usa processos de ciclo de refrigeração no processamento de alimentos, no armazenamento de alimentos não congelados, certo? Então, para começar, vamos falar do armazenamento de alimentos não congelados, certo? O tempo de exposição da maioria dos alimentos pode ser incrementado através de um armazenamento a baixa temperatura. Aí nessa figura vocês podem ver o que ela ilustra o efeito do armazenamento sobre o tempo de exposição de vários alimentos. A gente tem aí frango, peixe, carne, banana, laranja, maçã, ovos, e a temperatura de armazenamento, ou seja, a temperatura vai aumentando e o tempo de exposição em dias vai diminuindo, certo? Muitos alimentos também, nesse caso que vocês podem ver aí, eles não exigem congelamento para o seu armazenamento, por causa de eles podem ficar acima de uma temperatura
de zero, por causa que em alguns a água presente tem uma solução de açúcar ou outras substâncias que reduzem o ponto de congelamento mais ou menos. Então, vocês podem ver aí nessa tabela, por exemplo, as temperaturas de armazenamento recomendadas para cada produto, como abacate, alface, banana, o frango mesmo, a maçã. Todas são temperaturas recomendadas de armazenamento no processo da indústria de armazenamento de alimentos. Todos usam o ciclo de refrigeração para manter a comida do nosso dia, por exemplo. Várias máquinas utilizam esse ciclo de refrigeração para fazer essas mudanças, entendeu? Agora, também temos os alimentos congelados, por exemplo, que não citei ali, mas são os alimentos como desenvolveu, que fazem parte do congelador de placas, sabe? Com carne, frango, peixes e outros vegetais que congelam por completo, variam na temperatura de faixa de menos 23 graus Celsius a menos 18 graus Celsius, por aí, não citei eles diretamente. Também temos a indústria de processamento de alimentos. Aí eu vou citar alguns exemplos que vão usar o ciclo de refrigeração, como a cerveja, os vinhos, os sucos. No caso da cerveja, são duas reações químicas que ocorrem durante o processo de fabricação, que é a conversão do amido do grão em açúcar, a fermentação, durante a qual o açúcar é convertido em álcool e etc. E nessa fermentação, é um processo exotérmico, aí o produto da cerveja ele deve ser resfriado, que aí se ocorrer um aumento de temperatura suficiente para interromper a transformação do açúcar, tudo vai por água abaixo. Então, por isso que tem um ciclo de refrigeração importantíssimo. A mistura da fermentação deve ser, por exemplo, mantida em temperatura de 7 e 13 graus. Temos também a produção dos vinhos, que também demanda uma certa refrigeração, que mesmo esquema da fermentação, mas deve manter uma temperatura ambiente de 10 graus. Mas, por exemplo, se ela for reduzida a -4 graus, ela também pode ser acelerada o processo de fermentação. Então, é muito importante fazer essa variação, uma para manter e outra para acelerar os processos de fermentação. Mas também não pode acelerar tanto, porque senão pode perder a produção. E o outro procedimento é a concentração de sucos de frutas, como o suco de laranja. Aí tem a imagem aí do processo, que é o circuito frigorífico, mostrado nessa figura aí, removendo o calor de um condensador de vapor e rejeitando no vaporizador, e ele vai estar comportando como uma bomba de calor, certo? E é nesse todo esse processo, nessas imagens que você pode ver, tem a alimentação do suco, o suco concentrado, o vapor d'água, a condensação do vapor d'água para a bomba de vácuo, tem o compressor, o evaporador e o condensador frigorífico, certo? É... E fora que tem que manter uma faixa concentrada, manter uma faixa de valores de temperatura, certo? Enfim, a gente tem os condicionamentos nas indústrias, as refrigerações na indústria de manufatura e a refrigeração na indústria da construção, certo? O condicionamento de ar na indústria pode ser encontrado em aplicações como indústrias industriais, onde um rígido controle de umidade faz necessário para rompimento de fibras das e fazer uma adequação das cores em impressão colorida. A indústria têxtil tem o rompimento das fibras das roupas, certo? E tudo isso exige um condicionamento de ar para conforto ou, além do conforto, também para fazer o trabalho necessário para toda a aplicação industrial. A gente tem a refrigeração na indústria de manufatura, que é o emprego frequentemente na usinagem
na conformação de metais, na fabricação de produtos metálicos e outros materiais. A gente tem um exemplo aqui próximo da cidade, que é Gerdau, tendo lá os metais sendo feitos e etc. Por exemplo, se fosse desligado uma caldeira, por exemplo, se não tivesse um sistema de refrigeração interessante, todo aquele calor poderia ser extremamente prejudicial para os sistemas. Temos também a refrigeração na indústria da construção, que vai seguir o mesmo esquema. Primeiro trata do refrigeramento de grandes volumes de concreto, enquanto o outro envolve, por exemplo, o congelamento do sólido para preparação para escavação e etc. Certo? E, por fim, aplicação para a indústria química e processos. As indústrias químicas, petroquímicas, o refino do petróleo, a indústria farmacêutica, são usuárias de um sistema de refrigeração robusto, certo? E dentre as operações que a gente pode citar, a gente tem a separação de gases, a condensação de gases, a solidificação de uma espécie química de mistura, que vai separar em outros componentes, por exemplo, no caso do petróleo, para a fabricação de gasolina e etc. O diesel, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar, todos eles requerem um ciclo de refrigeração muito extenso. A manutenção de um líquido a baixa temperatura e para controle da pressão interior do armazenamento e etc. E a remoção do calor da reação. E aí a gente falou do exemplo da caldeira nas outros tipos de indústrias, como de metais e etc. E tem o projeto de circuitos frigoríficos em certas indústrias químicas e de processos que é frequentemente realizado na própria empresa por razões que envolvem questões de patente, etc. Então, eles podem ter até o próprio sistema de refrigeração. Muito interessante. Mas todos eles precisam do ciclo de refrigeração, certo? Agora, falar das aplicações muito extensivas da indústria, vou passar a palavra para o meu colega que vai falar sobre um primeiro exemplo. Bom dia, eu sou Pedro Lucas, do Grupo C, e hoje eu vou fazer o exemplo 9.6 do livro de termodinâmica. O exemplo fala: considere um ciclo de refrigeração ideal que utiliza R134A como fluido de trabalho. A temperatura do refrigerante no evaporador é menos 20 graus Celsius e no condensador é 40 graus Celsius. Sabendo que a vazão do refrigerante no ciclo é 0,03 kg por segundo, determine o coeficiente de desempenho e a capacidade de refrigeração dessa instalação. O diagrama desse exemplo é aquele mostrado na figura 9.23, que eu vou mostrar daqui a pouco. Para cada volume de controle analisado, o modelo termodinâmico é aquele associado às tabelas de R134A. Vamos admitir que cada processo ocorra em regime permanente e que não apresentem variações de energia cinéticas e potenciais. Volume de controle compressor, estado de entrada T1 conhecida, vapor saturado, estado determinado, estado de saída P2 conhecida, pressão saturada a T3. Basicamente, eu vou resolver esse exemplo utilizando o software EES, que é o que a gente usou durante as aulas. Esse aqui é o diagrama que a gente vai usar para essa questão. E aqui está o código que eu desenvolvi. O processo vai começar com a gente colocando os dados que nós já temos na programação. T1 igual a menos 20 graus Celsius, T3 igual a 40 graus Celsius e a vazão sendo igual a 0,03 kg por segundo. No momento 1 vai ser a saída do evaporador, onde o refrigerante vai sair como um vapor saturado a menos 20 graus Celsius, que vai passar pelo compressor, vai chegar no ponto 2, passando pelo processo de compressão que vai ser isentrópico. Ou seja, a entropia do ponto 1 ao ponto 2 vai permanecer igual. Depois disso,
nós vamos usar o H1 e o H2 para descobrir qual vai ser o trabalho feito pelo compressor. Além disso, o refrigerante vai passar pelo condensador e vai chegar no ponto 3, na saída do condensador, onde ele vai ser um líquido saturado a 40 graus Celsius. Então ele vai passar pela válvula de expansão e no ponto 4, na saída da válvula de expansão, ele vai ter passado por um processo isentálpico e utilizando o H4 e o H1, nós vamos descobrir o calor gasto no processo do evaporador, como mostrado bem aqui. E bem aqui está o momento que a gente calculou o trabalho do compressor. Com todas essas informações, nós vamos conseguir calcular o coeficiente de desempenho e a capacidade de refrigeração do processo, como feito bem aqui. Esses aqui foram os resultados obtidos. Nós temos que o coeficiente de desempenho vai ser de 3,064, ou seja, para cada unidade de energia elétrica gasta no processo, 3 vezes essa quantidade em energia vai ser perdida em forma de calor. E nós temos que a capacidade de refrigeração vai ser de 3,904 kW. Agora eu vou demonstrar o código rodando no software. Aqui nós temos o código. Eu vou clicar aqui em Solve e temos os valores como mostrados anteriormente. Basicamente é isso. E agora eu vou passar para a Regiane para ela fazer o exemplo de número 2. Olá, boa tarde. Meu nome é Regiane. Eu vou estar encerrando a nossa apresentação com o último exemplo que eu peguei do livro Fundamentos da Termodinâmica, a versão traduzida da 8ª edição. E eu peguei o exemplo 9.7. Vamos lá. Um ciclo de refrigeração utiliza o R134a como fluxo de trabalho. As propriedades dos vários pontos do ciclo, indicados na figura 9.24, que é a seguinte, estão apresentadas a seguir. Aí eles passam os valores de cada ponto. Boa parte até o 5, o ponto 5, ele entrega para a gente a pressão e temperatura. No ponto 6 e 7, ele entrega uma pressão igual e um título igual, que é aqui na válvula de estrangulamento, né? Não, pera, a saída da válvula de estrangulamento, no caso, e a entrada do evaporador. E o ponto 8, ele também entrega a gente pressão e temperatura. O calor transferido do R134a durante o processo de compressão, no caso, o calor que entra no compressor, né? Transferido, né? Nessa etapa aqui, no 1, 2, durante o processo de compressão, é 4 kJ por quilograma. Determine o coeficiente de desempenho desse ciclo, certo? A gente tendo essas informações, sabendo onde é cada pontinho aqui, a gente vai utilizar o software EES. Se vocês não conhecem, ele faz os cálculos. Tem muito mais do que apenas os cálculos, né? Ele também pode gerar as planilhas. Se você quiser encontrar um ponto específico, por exemplo, fazer o teste lá, gerar gráficos. Mas aqui a gente vai utilizar para resolver esse probleminha aqui. E vamos lá. Aqui eu informei todos os pontos, do 1 ao 8, de forma mais detalhadinha, para poder melhor visualizar, né? E aqui no formato de equações, eu
vai ser melhor mais fácil de visualizar aqui. A gente já tinha os pontos, né, P1 e T1. Eu adicionei eles aqui no nosso código e também pedi para dar as entalpias. Tudo aqui igual, do 1 até o 4 aqui, 5. O 6 a gente tinha somente que o título era igual ao 7, né? Mas a gente acaba percebendo que a entalpia é igual nos 3 pontos, muito, muito iguais. E vamos lá, certo? E aí, como ele pediu o coeficiente de desempenho, a gente vai precisar do calor absorvido no evaporador e dividir ele pelo trabalho do compressor. E lá ele nos deu o calor no processo de compressão, né? Que foi 4 kJ por quilograma. A gente vai estar subtraindo aqui, além da diferença da entalpia, que a gente vai ter no ponto da compressão, né? Voltando lá, só para relembrar, o compressor é do 1 ao 2, o do evaporador é o 8 e 7, né? Quer dizer, do 7 para o 8. Vamos retornar. E então, o trabalho no compressor vai ser a entalpia do 2 menos o 1, e a gente vai subtrair pelo calor durante o processo de compressão, que era 4. E a entalpia do 1 e 2, a gente já pediu aqui em cima, certo? E o QL, a gente vai estar usando vai subtrair a diferença de entalpias, né, do 8 menos o 7. E aí, pedindo para o software resolver, ele vai nos entregar aqui. Deixa eu abrir. Não, aqui muito ruim assim, né? Deixa assim mesmo. E aqui eles nos entregam um COP, né, o nosso coeficiente de desempenho de 1,448. E para a gente verificar se foi tudo certinho, como eu acabei pegando um exemplo do livro, no livro mesmo ele vai estar dando a resposta para a gente. Vamos lá. Aqui eu tenho o livro online na biblioteca virtual, que nós estudantes do Cefet temos acesso. E aqui temos o coeficiente de desempenho que o livro encontra, 1,44. E tudo aqui tem a explicaçãozinha para quem quiser entender melhor essa solução para poder resolver na mão também, né? E tudo isso foi agilizado, né? Devido ao software, que para a gente fazer esse processo na mão, a gente teria que fazer interpolações com tabelas, né, e tudo mais, para encontrar valores, coisa que o software já vai te resolver quase instantaneamente aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Aqui mesmo ele comenta a necessidade de achar as entalpias através de tabelas, né? E aqui, ó, das tabelas de R134A. E então, para encerrar, vamos lá. Olha, esse é um print que eu coloquei no nosso slide. Então, nosso coeficiente foi esse. Eu espero que tenha sido algo que tenha complementado para quem estiver assistido a nossa apresentação do nosso trabalho sobre o ciclo de refrigeração e complementado nos seus estudos. Então,
para encerrar, o livro que eu utilizei foi esse, né? O Fundamentos da Termodinâmica. E caso tenha interesse em utilizado para estudos futuros. E encerramos por aqui. Obrigado pela sua atenção e por assistir até aqui. E encerramos por aqui. Obrigada.